adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã de domingo ministrando essa aula para vocês. Olha, eu sei que você está com muito sono, então tira esse momento para você se esticar, para mandar todo o sono embora, para que você preste bastante atenção nessa aula que vai ser abençoadora para a sua e para a minha vida também. Vamos orar para começarmos a nossa aula. Feche seus olhos e ore comigo aí na sua casa. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada, Senhor, porque a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor dura para sempre, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por esta lição. Fala conosco, muda a nossa vida, o nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A nossa aula começou, então pegue a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, que tem por título Jesus vai ao templo. Então, para iniciarmos nossa lição, abra sua revista na lição de número 3. Também, abra sua Bíblia na página 296. E para aqueles que não possuem a nossa Bíblia devocional, abra em João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 22, página 296. Diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Bom, para iniciarmos a nossa aula, nós temos que entender algumas coisas para que nós venhamos compreender toda a lição de forma completa. A primeira coisa que nós precisamos entender, antes de iniciarmos o assunto em si mesmo, é que o templo de antigamente não era como os templos de hoje em dia. Não era como a igreja Assembleia de Deus Marcas Evangelho ou outras igrejas também. Era um templo diferente, foi um templo construído por Salomão, mas que durante as invasões que aconteceram em Jerusalém foi perdendo ouro, foi sendo deformado e depois veio Herodes e reconstruiu este templo. Este templo era diferente em sua forma de culto, era em sua forma de adoração. E antigamente, o Templo de Jerusalém era o local onde todos os judeus iam para adorar a Deus, para fazer sacrifícios, para celebrar festas. Era um lugar muito especial, de festas, de sacrifícios e de adoração e de alegria. Os judeus celebravam muitas festas. Eu vou dar o exemplo para vocês de algumas festas que os judeus celebravam. A Páscoa. E essa festa durava um dia. E por que eles celebravam a Páscoa? Quando Deus poupou a vida dos israelitas recém-nascidos no Egito e libertou os hebreus da escravidão. Eles celebravam, a libertação. E depois eles celebravam também a festa dos pães ázimos. E essa festa durava 7 dias. Isso aí, o povo judeu era um povo muito festeiro. E eles comemoravam a saída do povo do Egito e também as primícias, que era um dia. Eles celebravam quando a terra dava os seus frutos, eles tiravam,
uma parte dos frutos entregavam a Deus, que eram as primícias. Também a colheita, ou o dia de Pentecostes, durava um dia também. E eles celebravam o final da colheita. Enfim, tem trombetas, que duravam um dia, o dia da expiação, que também durava um dia, e o dia dos tabernáculos, que durava 7 dias. Os judeus, eles iam até o templo para festejar, para adorar e para fazer sacrifícios. E lá as pessoas ofereciam animais, para que elas fossem perdoadas dos seus pecados. Mas por que, tia? Vamos entender o porquê no nosso primeiro tópico da lição, que diz o comércio no templo. Leiamos todos juntos. O templo era administrado pelos sacerdotes. Muitos deles faziam parte do grupo dos saduceus. Esse grupo representava a mais alta classe social da sociedade judaica. Eles eram ricos. O templo em si era composto por apenas 2 espaços, o lugar santo e o santo dos santos. Nesses lugares, apenas os sacerdotes que tinham sido escalados e que haviam sido purificados poderiam entrar. No lugar santo havia peças especiais, como o altar do incenso, onde Zacarias, pai de João Batista, recebeu a mensagem do anjo, o candelabro e a mesa dos pães. O Santo dos Santos era protegido por um véu e lá dentro já não havia a Arca da Aliança, porque ela foi perdida em meio às guerras. Externamente existia um pátio com uma grande pia de cobre e o altar do holocausto. Nesse espaço, igualmente, só era autorizada a presença dos sacerdotes. Em volta do templo havia pátios de Herodes, dos judeus, das mulheres e dos gentios. E foi neste último lugar que a nossa história de hoje aconteceu. No pátio dos gentios funcionava um mercado com algumas práticas contrárias à lei de Deus. Primeira, vender animais para sacrifícios. O modelo de adoração a Deus era bem diferente. As pessoas ofereciam seus animais e porções de suas colheitas para pedir perdão ou agradecer pelas bênçãos. Entretanto, havia muitos critérios para que tais animais fossem aceitos, e quando algum animal trazia, era reprovado, ou quando a pessoa vinha de uma região tão distante que não era possível trazer os animais, era preciso comprá-los no templo. Segunda coisa, trocar as moedas. Circulava entre o povo moedas romanas, gregas, judaicas. Entretanto, o templo possuía uma marca própria. Cada família que viajava até o santuário levava o dízimo de suas colheitas e também o valor do imposto, de modo que, ao chegar ao mercado do templo, trocava suas moedas pelo dinheiro que tinha a marca do templo. Terceira coisa, comércio e lucro consagrado. Embora a atividade dos mercadores do templo não fosse legal, já que tinha autorização do governo e dos sacerdotes, ele era reprovável. A troca de moedas, a venda de animais aprovados para sacrifícios e os empréstimos era uma forma de exploração financeira de adoração e do povo, e isso desonrava a Deus e aos princípios de sua palavra. E quarto, a desonra do templo. Todos os arredores do templo eram sagrados. A presença dos animais e da sujeira que lhe é comum, do barulho e do movimento que uma feira livre produz, comprometia a santidade e a solenidade que a adoração exigia. Além disso, o mercado ficava no pátio dos gentios, não judeus, de maneira que as pessoas que vinham àqueles lugares mais distantes tinham seu momento de adoração prejudicados com sujeira e barulho. Primeira coisa que nós precisamos fazer para entender o assunto da aula foi justamente o que eu disse. Por que as pessoas vinham oferecer sacrifícios em Jerusalém? Por que as pessoas ofereciam sacrifícios? Jesus, vocês concordam comigo que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João? Quando ele morreu pelos nossos pecados na cruz, ele se sacrificou para que os nossos pecados fossem perdoados perante Deus, para que nós tivéssemos reconciliação com Deus. Mas eu quero lembrar vocês que antes da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, não era assim que acontecia. Não mesmo.
Hoje nós confiamos no sacrifício que Jesus fez e somos perdoados. Mas antigamente as pessoas precisavam sacrificar animais para que os pecados delas fossem perdoados. Tia, mas por que as pessoas precisavam oferecer animais para serem sacrificados para que os pecados dela fossem perdoados? Lembra que nós temos falado durante toda a nossa aula que toda a história bíblica aponta para Jesus? Quando a pessoa pegava aquele cordeiro e sacrificava, apontava para Jesus. Era uma placa que dizia, olha, vai vir um cordeiro de Deus que será morto inocentemente, porque o animal não tem culpa, para redimir os pecados de vocês, para tirar o pecado de vocês. Então as pessoas faziam isso como um símbolo e Deus perdoava as pessoas através desses sacrifícios. Tia, você tem certeza? Abra a sua Bíblia em Gênesis 4, versículo 4. E esse é um desafio, hein? Vamos ver quem acha primeiro. Gênesis 4, 4. Esse tá muito fácil, gente. Corre. Vou achar primeiro que vocês. Ai, meu Deus. E Gênesis 4, versículo 4. Diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Logo em Gênesis 4, o Senhor se agrada da oferta, do sacrifício que Abel fez. Também abre a sua Bíblia em Gênesis 8:20, está pertinho, corre! Gênesis 8:20, encontrei. Diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E não para por aí. O próprio Deus ensinou ao povo de Israel como fazer sacrifícios, como era um sacrifício aceito ao Senhor no livro de Levítico. Então, Deus ensinou o povo a fazer os sacrifícios com uma simbologia, porque apontava para o seu filho Jesus. O objetivo do sacrifício era falar, olha, vai vir um que vai libertar vocês, e ele vai morrer para salvar vocês, para libertar vocês, para aproximar vocês de Deus, ok? Mas aí pode surgir uma dúvida na sua cabeça. Tainara, então, o que Jesus estava condenando lá? Ué, se fazer o sacrifício era certo, o que Jesus estava condenando? Olha, Jesus não estava condenando o sacrifício, mas sim a forma com que o sacrifício, com que a adoração era feita. Por quê? Primeiramente, porque os sacrifícios não estavam custando nada ao povo. Sim, custavam dinheiro? Sim, porque eles iam lá e compravam. Mas esse não era o propósito do Senhor quando disse e ensinou como seriam os sacrifícios. Seria um animal seu. Seria algo que você conquistou e levou ao Senhor. E não podia ser qualquer animal. Não podia ser um animal coxo. Não podia ser um animal doente. Tinha que ser um animal saudável. Tinha que ser o mais belo dos animais. Então as pessoas, em vez de cultivar esta ideia e falar, nossa, eu vou levar o meu melhor a Deus, elas simplesmente chegavam no templo e compravam um animal para oferecer o sacrifício. Outra coisa também que Jesus estava condenando ali, ela era a exploração do povo por meio da troca de moedas. Hoje em dia nós temos o real. Nos Estados Unidos tem o dólar. Na Europa tem o euro ou a libra. Existem várias moedas no mundo todo. E quando nós queremos fazer algo lá, nós temos que trocar essa moeda. Eu pego tanto de reais e troco por tanto de dólares. Era basicamente isso que estava sendo feito lá no templo. As pessoas chegavam com as moedas e trocavam pela moeda do templo. Só que quando acontecia essa troca, as pessoas que estavam lá, né, fazendo essa troca, retiravam uma parcela, que eram os impostos, né, sobre aquela troca. E também eles faziam empréstimos, que era uma exploração do povo de Deus. E isso não agradava ao Senhor. Outra coisa também que estava desagradando a Deus era o barulho no templo. Imaginem só, eu tentando falar com vocês e do nada
várias pessoas começam a falar, vários sons começam a sair, aí vocês não começam a entender nada. Aqui, ó, troca comigo aqui, ó. O preço mais barato O templo de Deus estava sendo usado de maneira errada pelo povo, que o transformou em um lugar de comércio. Os judeus se esqueceram ou não estavam dando a importância, não estavam se preocupando com o fato de que a casa de Deus é um lugar de adoração. A casa de Deus é um lugar de oração. Não é um lugar de lucro, não é um lugar de troca. Igualmente, a nossa atitude para com a igreja estará errada se enxergarmos a igreja como um local de contatos pessoais ou como uma simples instituição que nos traga vantagens. Tia, não entendi, me explica. Eu sei que quando você leu essa passagem, talvez você tenha pensado, uai, mas não pode vender nada na igreja? Uai, então como é que eu vou comprar coisa na cantina? Não é isso que Jesus está condenando. Mas se a nossa atitude para a igreja for essa, então nós estaremos errados. Me dá um exemplo, Tainara. Eu, por exemplo, só um exemplo, uma suposição. Sou da igreja Marcas Evangelho, isso eu sou. E eu venho para cá, eu adoro a Deus, aqui é o lugar onde eu ofereço culto ao Senhor. E eu entrego as minhas ofertas, os meus louvores e eu oro. Eu estou na igreja, na casa de Deus. Aí, eu começo a vender coisas na igreja. E eu começo a parar de vir para a igreja para adorar a Deus e vir para a igreja para vender. E venho para a igreja com o intuito de lucrar e não de adorar. Isso é condenável, com certeza. Outra situação também. A pessoa vê na igreja a oportunidade de conhecer mais pessoas, mas ela, na verdade, não conhece Jesus. Então, durante a palavra, ela quer conversar, durante a palavra, ela quer brincar, quer pintar. É a mesma coisa. São atitudes condenáveis. E agora, eu quero tirar um momento com você para que você reflita sobre a sua atitude. Eu sei que você tem entre 11 e 12 anos e você não vende coisas ainda. Alguns sim, né? Vende pulseira, vende umas bijuterias, mas outros não. Mas, como que essa palavra se aplica a você? Como que você tem tratado a casa de Deus? A casa de Deus é um lugar de adoração. Tia, eu não posso conversar com meu amigo, não posso brincar com meu irmão em Cristo? Sim, pode. Depois do momento do culto, ou antes do momento do culto. Mas no momento de culto é um momento de adoração ao Senhor. É um momento de reverência ao Senhor. Sabe uma coisa muito importante que nós precisamos entender nesse tópico da lição também? Olha o sacrifício, olha a demanda que as pessoas tinham para adorar a Deus. Precisavam sair lá da casa delas para ir para Jerusalém, oferecer um animal. E sempre faziam isso, sempre fazia isso, sempre faziam isso. E eles começaram a menosprezar a beleza e o significado do sacrifício e da adoração. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, que nos resgatou, que nos perdoou, Ele foi o sacrifício perfeito. Não pode ser trocado por qualquer outra coisa durante o culto. Ele merece todo o nosso louvor. Ele nos salvou, nos resgatou. Nós não precisamos mais ir lá em Jerusalém para oferecer um sacrifício, não. Se você pecou, você pode se ajoelhar na sua casa e falar, Senhor, meu Deus, me perdoa, eu me arrependo. E você será perdoado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por amor a você. Tia, então Jesus ele é muito importante, né? Eu vi aqui, na hora que a gente leu a Bíblia, que eles perguntaram sobre a autoridade dele.
Se ele é tão importante, por que ele não provou na hora? Vamos descobrir no próximo tópico? A autoridade de Jesus. Jesus frequentava o templo desde pequeno. Porém, essa foi a sua primeira ida até lá para celebrar a Páscoa, após o início do seu ministério. Chegando ao pátio, Jesus começou a expulsar os animais e os comerciantes, e aqueles que trocavam as moedas. Jesus purificou o templo e esse episódio foi cumprido de uma profecia. Entretanto, Jesus foi questionado pelas pessoas que o acreditavam que ele não tinha permissão para promover tamanha mudança. Conquanto Jesus, em suas palavras, já havia apontado os motivos para a sua atitude. Aquele lugar pertencia a Deus e por isso deveria reinar a reverência e a santidade. Aquela era uma casa de oração. Os líderes dos judeus pediram um sinal para que Jesus provasse sua autoridade. O Senhor, porém, ao invés de realizar um milagre, anunciou uma palavra profética. Jesus respondeu: derrubem esse templo e eu construirei de novo em 3 dias. Eles não compreenderam, mas Jesus já anunciava que o seu poder e a sua autoridade seriam completamente manifestos quando ele ressuscitasse no 3º dia após a sua morte. Glória a Deus! Jesus morreu e ressuscitou. Tia, mas e aí? Vou fazer um desafio com vocês novamente. Abre a Bíblia de vocês em Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Ai, meu Deus, cadê? Salmo 69, versículo 9. E acho que dessa vez eu perdi, hein? Parabéns para quem achou. Em Salmo 69, versículo 9, diz assim, ó: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Gente, isso foi escrito há muito tempo antes de Jesus nascer, e ele cumpriu essa profecia. O zelo da casa do Senhor encheu o coração de Jesus. O que estão fazendo aqui? Outra coisa que foi profetizado acerca dele está em Malaquias 3, do versículo 1 ao versículo 4. Agora eu quero ver quem é que vai achar Malaquias, hein? Malaquias 3. Jeremias, vamos lá. Tá lá no finalzinho. Malaquias. Vou achar, hein? 3, encontrei. Para quem não achou ainda, está na página 1434. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ouvires e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, que eram as pessoas que serviam no templo, e refinará com ouro puro e com prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Viram? Jesus veio e ele cumpriu esta profecia. Mas, Tainara, as profecias diziam que Jesus faria milagres, e Jesus fez tantos milagres. Por que Jesus não fez mais um milagre ali na frente deles, só para provar que ele era filho de Deus? É muito simples. O maior milagre que Jesus já realizou foi a nossa salvação. A maior obra que Jesus já realizou foi morrer na cruz por mim, para você e por você. E era isso que ele estava dizendo naquele momento. Olha, podem destruir esse templo, que em 3 dias eu o reedificarei. Ele estava dizendo: eu morrerei, serei sacrificado, mas ressuscitarei para salvar vocês.
Nenhum milagre, nenhuma obra poderia ser maior do que esta. É muito importante nós entendermos isso, porque eles não compreenderam que o templo que Jesus se referia era o seu próprio corpo. E ele lá na cruz entregou, destruiu o seu corpo, o seu templo, para a minha e para a sua salvação. Lá na cruz, ele completou a obra, ele disse, tetelestai, está consumado. Tudo que as pessoas esperavam, todos esses anos, todas as profecias estão se cumpridas aqui. Tetelestai, tetelestai é perfeito, acabou, está acabado. Não existe milagre maior do que esse. Não existe obra maior do que essa. Era isso que Jesus estava dizendo. Nele nós temos nossos pecados perdoados. Nós não precisamos ir ao templo mais. Não precisamos ir em Jerusalém mais. E nele nós temos completa adoração, reconciliação diante de Deus. O templo, naquela época, ainda hoje, é o maior símbolo para os judeus. Eles dão muita importância para o templo. E sabe o que Jesus mostrou para eles? Eu sou maior do que o templo. Jesus é infinitamente poderoso, maravilhoso. Ele é Deus. Glória a Deus pelo seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz se entregando por mim e por você. Próximo tópico. Esta é uma casa de oração. Leiamos todos juntos. O templo tinha o seu propósito. Sacerdotes intercediam a Deus pelo povo. Pais e mães oravam por seus filhos. Lá meninos, quando recém-nascidos, eram consagrados a Deus. Depois que cresciam, voltavam a fim de serem instruídos pelos mestres nas Escrituras. As pessoas iam até o santuário para se quebrantar e fazer seus votos ao Senhor. O templo também era um lugar de celebração, de comunhão. O povo viajava cada um da sua região para congregarem juntos durante as festas. Especialmente, era um lugar onde as pessoas buscavam a Deus em santidade e reverência. Jesus, ao purificar o templo, restabeleceu o senso de propósito do templo no coração dos sacerdotes e todo o povo de Israel. Hoje, nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Hoje, nós temos a liberdade para orar em todos os lugares. Hoje, nós somos livres em Jesus. Mas tomem muito cuidado, porque existem pessoas que dizem que nós não precisamos da igreja. Apesar da igreja não ser como o templo, o próprio Jesus foi quem criou a igreja, foi quem instituiu a igreja. E ele nos ensina a importância de irmos até a igreja. É na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus, é na igreja que nós louvamos com os nossos irmãos, na igreja que nós temos comunhão, é na igreja que nós somos batizados, acompanhados, nós celebramos a ceia e tantas outras coisas que o Senhor Jesus ensinou. A Bíblia está repleta de igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja os Coríntios. Então, nunca deixem ou menosprezem a casa de Deus. Sim, nós podemos adorar em todos os lugares, mas a casa de Deus é o lugar onde nós nos reunimos junto com os nossos irmãos para adorar. E glória a Deus, pois Jesus escuta a nossa oração em todo o tempo. Glória a Deus porque somos perdoados pelo seu Filho Jesus. E junto dos irmãos podemos desfrutar de bênçãos tão graciosas. Agora vocês têm começado a orar mais, vocês têm começado a buscar mais. Glória a Deus por isso. Eu espero que o coração de vocês se encha de alegria quando vocês virem até a casa de Deus para a jornada de oração ou para outros momentos de oração e que vocês orem com os irmãos e que vocês sintam os corações de vocês cheios de louvor a Deus, de agradecimento a Deus por essa oportunidade que você tem, que muitas pessoas antigamente não tiveram e ainda hoje não a conhecem.
Hoje, nós temos a igreja. E nós precisamos entender a importância da nossa igreja. A sua igreja, cara adolescente, a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, ela está aqui na terra cumprindo o ID de Jesus. Ela faz parte do corpo de Cristo e você está ligado a ela. Ela é quem cuida de você, é quem zela de você e da sua família. É nela que encontra os seus pastores, que guia você até chegar ao céu, o responsável pela sua alma. E nós poderíamos listar aqui vários motivos pelos quais a igreja é importante. Mas eu tenho um desafio para você. Assim que a aula acabar, faça uma lista me explicando coisas, por que a igreja é importante. Este é o desafio, eu espero que vocês me entreguem até a noite. Bom, nossa aula está se findando e aqui embaixo está aparecendo os dados bancários da igreja, está aparecendo o PicPay. Tainara, não tenho PicPay, não tenho telefone, não tenho dados bancários, nem os meus pais. O que eu faço? Você pode colocar a sua oferta no envelope, num pote, num cofre, e você pode trazer à noite, você pode trazer quando você vier até a igreja. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para que vocês ofertem nesse momento. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o... Lembrem de, não aqui no chat ao vivo, mas nos comentários do vídeo, deixa lá um comentário, #like, dê like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. É muito importante. Se você acredita nessa mensagem, se você gostou dessa aula, compartilhe para que seus amigos também possam ter acesso a essa aula, para que possa abençoar ele e a família dele também, tá bom? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor Deus por essas ofertas e por esta aula maravilhosa. Senhor Deus, obrigada por este dia, Senhor. Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus poderoso. Obrigada porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia. E eu sei que o Senhor irá operar uma obra, Senhor Deus, no coração de cada um dos pré-adolescentes. Eu Te louvo, Senhor. Eu Te glorifico por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Nós Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.